oitavo ano, eu sou professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 56. Então hoje a gente vai ver como que a gente pode classificar um sistema de duas equações do primeiro grau. Então nosso objetivo vai ser resolver sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, utilizando diferentes estratégias e interpretar graficamente as soluções de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Então, nessa aula você vai utilizar o seu caderno, caneta, lápis, borracha, papel quadriculado e régua. Então, eu volto a falar de novo, papel quadriculado vocês conseguem em qualquer papelaria. Existe caderninho de papel quadriculado, existe também a folha avulsa de papel quadriculado, né, ou um bloquinho de folhas que você pode comprar. Se você não conseguir comprar, você pode imprimir, né? Vai no Google e digita papel quadriculado, você consegue imprimir uma imagem de um papel quadriculado. Caso você não consiga nenhuma dessas coisas, não tem problema. Mas a régua você vai precisar, tá, gente? A régua vocês precisam para conseguir desenhar os gráficos, senão não dá para fazer a aula, certo? Pelo menos não dá para resolver os exercícios da maneira correta, tá? Então, assim, tentem pelo menos a régua ter disponível aí para vocês resolverem os exercícios, ok? Então, a gente vai ver hoje, né? Vamos estudar 3 tipos de sistema. Então, a gente vai ver como classificar os sistemas de equações. A gente já estudou 3 métodos para resolver ele, já estudamos várias coisas, já estudamos gráficos, tudo. Agora nós vamos ver que a gente pode classificar um sistema de duas equações, tá? Então, a gente vai estudar 3 tipos. Os sistemas que têm uma única solução, os que não têm solução e os que têm infinitas soluções. Meio confuso? Um pouquinho, mas vamos acompanhar aqui os exemplos a seguir para vocês entenderem um pouquinho melhor, olha só. Então, vamos começar com os sistemas que têm uma única solução, que na verdade são todos aqueles que a gente vem estudando aí nos nossos últimos exercícios, tá? Todas as nossas últimas aulas, como resolver os sistemas, a gente estava estudando sistemas com uma única solução. Então, considere esse sistema aqui. X menos 2y igual a 5 e 3x mais y igual a menos 1. Leonardo fez a seguinte resolução, olha só, ele utilizou o método da adição. Então, ele pegou essa equação aqui, pegou a segunda equação e multiplicou por 2 para conseguir eliminar o y aqui, olha só. Ficou x menos 2y igual a menos 5 e essa segunda equação multiplicada por 2 gerou 6x mais 2y igual a menos 2, certo? Fazendo a adição algébrica, né? Então, depois ele usou o método da adição para resolver esse sistema. X mais 6x deu 7x, menos 2y mais 2y zerou o y aqui. E eu cheguei em menos 5 menos 2 igual a menos 7. Resolvendo, 7x igual a menos 7, divido tudo por 7, fica x igual a menos 1, ok? Então, ele encontrou o primeiro valor, x igual a menos 1. Ele voltou em uma das equações, substituindo x por menos 1. E aí ele chegou nesse resultado aqui. Menos 1, menos 2y igual a menos 5. Esse menos 1 passa para o outro lado, fica mais 1. E aí eu vou ter menos 2y igual a menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1 vai gerar menos 4. Menos 2y igual a menos 4. Eu vou ter então 2y igual a 4. Passo 2 dividindo, chego em y igual a 2. Certo? Então, nós temos um sistema, nós chegamos em uma solução. Agora, vamos ver como que esse sistema pode ser representado graficamente. A gente já aprendeu isso quando a gente viu o método gráfico para resolver o sistema, né? Mas olha só, esse sistema tem uma única solução, que é o par ordenado menos 1 e 2. A gente encontrou aqui alguns pontos, né, para poder fazer a representação gráfica do sistema. Então, escolhemos alguns valores para x e calculamos os valores correspondentes de y para a primeira equação e para a segunda equação também. Temos aqui alguns pontos, olha só. O prof vai até colocar aqui no quadro para vocês acompanharem no gráfico ali. Então, menos 5 e 0, menos 3 e menos 1, 4 e 4,5. Observem aqui, eu tenho 4 e 4,5. Para separar, eu uso então ponto e vírgula, ok? Caso você tenha alguma dúvida de onde vieram esses números, como que funciona, assista as nossas aulas anteriores ali, principalmente a aula de número 55 ou até a aula em que a gente representa graficamente somente as retas 0,5 e 0,5. Isso, menos 0,5 e 0,5, ok?
Então, esses são os pares ordenados que a gente tinha, né? Então, note que as retas que passam pelos pontos correspondem às soluções desse sistema. Então aqui estão as duas retas, ó. Aqui a gente tem os 3 pontos em cada uma, que a gente calculou. Os 3 pontos marcados, ó, da reta vermelha e os 3 pontos da reta azul. Tranquilo? Então, a gente tem os 3 pontos e aqui a gente tem a resposta. Menos 1 para x e 2 para y, que foi exatamente os valores que a gente tinha encontrado utilizando o método da adição, certo? Então, observem bem esse gráfico aqui. Este é o gráfico de um sistema com uma única solução, certo? Então, de forma geral, um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas que tem uma única solução é chamado de sistema possível e determinado, ok? As retas que passam pelos pontos que correspondem às soluções da equação que compõem esse tipo de sistema são concorrentes, ou seja, elas vão se cruzar em um ponto e elas se cruzam no ponto que representa a solução do sistema. Então, a gente acabou de aprender que o sistema que tem uma única solução se chama sistema possível e determinado. A gente pode utilizar a sigla SPD, sistema possível e determinado. Então, aqui a gente tem uma única solução, ok? Então, esse é o primeiro tipo de sistema que a gente tem, que é o possível e determinado. Agora, vamos estudar o sistema que não tem solução. Observe esse sistema aqui. 2x menos y igual a menos 7 e 4x menos 2y igual a menos 10. Usando o método da adição para resolver esse sistema, o Mateus fez a seguinte resolução. Então, a primeira coisa que ele fez foi multiplicar por menos 2 a primeira equação para conseguir zerar uma das incógnitas, certo? Ele chegou em menos 4x mais 2y igual a 14. E aí, fazendo a adição algébrica dessas duas equações, eu vou ter 0x, 0y igual a 4. Agora deu um problema. Como é que eu vou ter 0 alguma coisa mais 0 outra coisa e vai me resultar em 4? Se 0 vezes x vai dar 0 e 0 vezes y vai dar 0. Existe como eu ter 0 mais 0 igual a 4? Não, né, gente? Como não existe nenhum par ordenado xy que satisfaça a equação 0x mais 0y igual a 4, dizemos que o sistema não tem solução, porque não existem valores de x e de y que satisfaçam as duas equações do sistema. Não tem como eu encontrar um valor para esse sistema. Agora, observe o que acontece graficamente com esse sistema, olha só. Observe a representação gráfica da solução de cada equação que compõe esse sistema. Então, de novo, vou encontrar alguns pares ordenados aqui para eu poder fazer o desenho desse sistema. Algumas soluções da primeira equação e algumas soluções da segunda equação. Encontrei 3 pontos de cada, vou desenhar essas duas retas. Olha o que acontece quando eu desenho essas duas retas. Meio esquisito, né? A gente não estudou que para ter uma solução era onde as duas retas se cruzam? Como é que essas duas retas vão se cruzar? Elas não se cruzam, certo? Então, note que as retas que passam pelos pontos correspondentes às soluções dessas equações são paralelas. A gente já estudou que retas paralelas nunca se cruzam. Ou seja, não tenho resposta, né? Eu não vou ter solução para esse sistema se elas nunca se cruzam. Então, não há ponto que represente a solução desse sistema de equações. Por isso que ele é um sistema que não tem solução. Graficamente, a representação desse sistema vai ser duas retas paralelas, ok? Então, de forma geral, um sistema de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas que não tem solução é chamado de sistema impossível. Então, aqui eu vou ter o sistema impossível, que eu posso simplificar, posso simplificar com SI, ok? Este aqui não tem solução, certo? Esse é o terceiro tipo de sistema que a gente aprendeu. Eu vou até fazer um desenho aqui de verde, olha só. Aqui eu vou ter duas retas que se cruzam. Aqui eu vou ter duas retas paralelas, certo? Aqui eu vou até colocar aqui, ó.
um pontinho aqui. Isso aqui que a prof está colocando no quadro, vocês podem escrever no caderno, tá? É bem interessante. Claro que o ideal seria copiar tudo isso aqui que está no slide, mas eu sei que às vezes vocês têm um pouquinho de preguiça. Então, pelo menos o resumo, tá? De preferência escrevam um sistema possível e determinado, porque senão depois vocês não vão saber o que é o SPD. Tá bom? Bem tranquilo. Sistema impossível, porque as retas que passam pelos pontos que correspondem às soluções da equação que compõem esse tipo de sistema, elas são paralelas, certo? Então, tenho retas paralelas que nunca se cruzam. Se a solução do sistema é onde as retas se cruzam, eu não tenho solução, ok? Agora, nós vamos ter alguns sistemas com infinitas soluções. Como assim? Como é que eu posso ter um sistema com infinitas soluções? Observe esse sistema aqui. X menos y igual a 2 e 4x menos 4y igual a 8. Usando o método da substituição para resolver esse sistema, Jussara fez a seguinte resolução. Na primeira equação, x menos y igual a 2, Jussara isolou a primeira incógnita, a incógnita x. Então, aqui ela está usando o método da substituição. Os dois primeiros a gente tinha usado o método da adição, mas tanto faz. Então, aqui ela pegou a primeira equação, x menos y igual a 2, e isolou o x. Chegou em x igual a 2 mais y. Agora, depois, né, ela substituiu esse x igual a 2 mais y na segunda equação do sistema, olha só. No lugar do x, ela colocou 2 mais y. E aí, nós chegamos em 8 mais 4y, menos 4y igual a 8. 4y menos 4y vai dar 0. Esse 8 passa para o outro lado diminuindo. Eu vou ficar com 8 menos 8, que vai dar 0. Agora, quando que 0 vezes y vai dar 0? Sempre, né? Qualquer valor que eu multiplicar por y vai resultar em 0. Então, 0 vezes qualquer número vai ser sempre 0. Por isso que eu vou ter qualquer solução. Qualquer número que eu colocar aqui vai ser uma resposta. Observe graficamente, tá, gente? Observe que obtemos uma sentença verdadeira, porque qualquer valor de x e de y, tais que x igual a 2 mais y, satisfaz a equação 0y igual a 0. Assim, todo par x e y, tal que x igual a 2 menos y, é solução dessas duas equações que compõem o sistema. Por isso, nesse caso, a gente diz que esse sistema tem infinitas soluções. Agora, graficamente, como que acontece? O que tem essa representação? Então, observe a representação gráfica da solução de cada equação que compõe o sistema. De novo, calculei os pontos para a primeira equação e os pontos para a segunda equação, certo? Observem que já deu alguma coisa aqui, olha só. Eu tenho os mesmos pontos. Então, o que vai acontecer? Uma das retas era azul e a outra era vermelha. Olha que legal aqui. Se eu coloco uma por cima da outra, eu fico com uma reta roxa, certo? O que acontece? Eu tenho uma reta em cima da outra. As duas retas estão sobrepostas, certo? Note que as retas que passam pelos pontos que correspondem às soluções dessas equações são coincidentes. Por isso, todos os pontos delas representam soluções do sistema de equação. Qualquer valor que esteja nessa reta aqui vai ser uma solução desse sistema. Por quê? Porque este sistema aqui, ele é um sistema com infinitas soluções, certo? Então, de forma geral, um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas que tem infinitas soluções é chamado de sistema possível e indeterminado, certo? As retas que passam pelos pontos correspondentes às soluções da equação que compõem esse tipo de sistema são coincidentes, então é como se uma reta passasse por cima da outra. Então, o terceiro tipo de sistema que a gente vai ter aqui vai ser o sistema possível e indeterminado, certo? Esse aqui tem infinitas soluções. Tranquilo, gente? Bem facinho, né? A ideia aqui é só classificar mesmo esses sistemas. Aqui, como uma reta passa por cima da outra, eu vou ter como se fosse só uma reta representada. Tranquilo? Então, nós estudamos 3 tipos de sistema. Quando eu estiver trabalhando com exercício, eu posso ter esses 3 tipos de sistema. E além de nós estudarmos esses 3 tipos, a gente estudou como que esses 3 tipos são representados graficamente, né? Então, o primeiro tipo de sistema que a gente viu
foi o sistema possível e determinado. Ele vai ter só uma solução e ele vai ser representado então por duas retas que se cruzam. E a solução vai ser exatamente o ponto onde essas duas retas se cruzam, certo? O segundo tipo de sistema é o sistema impossível. Esse sistema eu vou estar trabalhando com um sistema que não tem nenhuma solução. E a representação gráfica dele vão ser duas retas paralelas, ou seja, duas retas que nunca se cruzam, certo? E o terceiro tipo de sistema vai ser o sistema possível e indeterminado. Por quê? Porque eu tenho infinitas soluções. A representação gráfica vai ser somente uma reta, porque na verdade uma reta está em cima da outra, certo? Então, eu tenho pontos que se cruzam e esses pontos, na verdade, são todos os pontos da reta. Tranquilo? Então, esses são os três tipos de sistema que a gente pode ter. Para resolver esses sistemas, vocês podem utilizar qualquer um dos três métodos que a gente estudou nas aulas anteriores. Então, vocês podem escolher qualquer um deles. Mas lembrem-se que cada sistema tem um tipo de representação gráfica diferente. Então, às vezes, para descobrir qual é o tipo de sistema, o método mais fácil de fazer seja desenhar o gráfico, porque daí desenhando o gráfico você já sabe de cara qual é o tipo de sistema que você está trabalhando, certo? Eu espero que tenha ficado clara a classificação de cada um dos sistemas de equações e que vocês consigam resolver os exercícios de forma bem tranquila, tá certo? Não esqueçam de revisar o conteúdo que vocês têm disponível e de fazer os exercícios, tá bom? Eu espero vocês na nossa próxima aula, então.